Boa noite oficialmente para todos, muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui com o José Vicente Marino, é um prazer enorme, eu vou apresentar ele em um minutinho. Ontem nós fizemos mais um webinar da Felipelli, onde a gente falou sobre maturidade, empreendedorismo e muita inovação com Pedro Wolchowski. E hoje nós vamos falar sobre liderança sustentável, diversificação de negócios, estratégias e produtividade. Para quem não me conhece, né, eu sou Adriana Felipelli, acho que todos aqui me conhecem. E então, hoje, deixa eu apresentar o José Vicente Marino, ele foi CEO da Avon Cosméticos, da Johnson & Johnson, da Flora e CEO da Natura. Bacharel e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em varejo na Universidade de São Paulo, o PM da Harvard Business School. Ele é presidente do conselho da Alpargatas, trabalhou em empresas multinacionais de bens de consumo como Best Foods, Johnson & Johnson, onde ocupou os cargos de diretor, vice-presidente e presidente. Foi CEO global da Natura, responsável por todos os negócios da empresa em todos os países, bem como as operações, marketing, inovação. Serviu em conselhos como da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, Conselho Superior do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, APIPEC, se eu falei certo, CIPATEST. Serve como conselheiro no Instituto Jatobás, que é uma ONG de investimento privado, e no Instituto Acatu, por consumo consciente, onde recentemente assumiu uma cadeira no comitê executivo. Desde setembro de 2018, quando assumiu o comando da Avon Brasil, com a missão de acelerar a expansão no mercado interno e ajudar a companhia a fazer um turnaround global, o executivo, né, o José Vicente, conseguiu dobrar o lucro da varejista de cosméticos, e a Avon, centenária transnacional de beleza, hoje vendida, né, no final de 2019 para a Natura, que agora é um dos grandes players globais do bilionário setor de beleza. Então, muito bem-vindo, José Vicente, é uma honra estar aqui com você, com vocês aqui que aceitaram o nosso convite de estar com a gente presente aqui nessa webinar. Obrigada pelo tempo, né, que eu sei que hoje o tempo é a coisa mais preciosa, então muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu queria fazer uma pergunta, né, básica com relação aqui ao momento que a gente está vivendo, né? Que o coronavírus transformou muito os nossos hábitos, tudo que a gente está vivendo. A gente estava falando um pouquinho agora, né? Dessa mudança meio abrupta de todas as coisas que aconteceram, de adaptações, de como que faz com o escritório, como que não faz. E as empresas tiveram que se reinventar. Nós, individualmente, tivemos que nos reinventar, as empresas, os modelos de negócios, né? Que as pessoas, muitas delas tiveram que reinventar, talvez as grandes se adaptar a algumas coisas mais digitais, para quem não estava nesse modelo. Então, a porta ainda está aberta, né? Mas deixa eu te perguntar, né? Nessa experiência última que você teve da Avon, de que muitas das vendas eram feitas ou são feitas de porta a porta, eu sei que vocês vêm buscando muita diversificação, ou estavam buscando, né, no e-commerce e tal. Como que a gente minimiza os riscos dos negócios no pós-Covid? Bom, boa noite a todos. Adriana, super obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra conversar com você, como sempre. Nossa, essa é uma pergunta super abrangente, né? Na transformação da Avon, a gente já vinha percebendo, pelo modelo de porta a porta, né? A gente chama de venda direta, que é definido por uma pessoa vende para outra pessoa. Esse é o conceito, é assim que é definido a venda direta. A gente já tinha percebido que é um modelo de venda por relações. A gente já vinha tentando digitalizar este modelo para que ele pudesse acontecer tanto no presencial, vamos dizer assim, quanto no digital. Então, por exemplo, a gente lançou logo no final de 2018 o Belezap. Então, pelo próprio WhatsApp, a revendedora Avon mandava para suas clientes o catálogo com sugestões, ela poderia recortar o catálogo, só alguma marca, só algum produto, e o cliente, no próprio WhatsApp que o cliente recebia,
ele clicava no produto e já mandava de volta para a revendedora. Então, no caso da venda direta, especificamente da Avon e também da Natura, porque eu acompanhava agora mais recentemente como concorrente, a venda direta vem se modernizando muito para um modelo digital, onde e existem hoje revendedoras e consultoras que são muito mais especializados no digital do que na relação como se criou a venda direta. Imagina, a Avon é uma empresa fundada em 1886. Então, é uma empresa com 130, quase 140 anos de existência, e que empoderou mulheres desde aquela época, né? Então, 1886 colocou renda na vida da mulher, que talvez socialmente, no último século, tenha sido a maior revolução social que a gente viveu. Realmente foi a mulher tomando o seu papel de relevância na sociedade. Como preparar as empresas para o pós-Covid e para o Covid, né? Vamos dizer, porque nós estamos vivendo ele, né? Não é que vai acabar e acabou, e a perspectiva é que não acabe tão cedo, mesmo até vacinar todo mundo. Isso pode demorar facilmente pode demorar mais 1 ano e meio, 2 anos ainda, para que a gente pode ainda continuar vivendo numa situação como a que a gente está vivendo. Acredito que com relaxamento, porque a gente está vendo já agora 3, 4 meses, a turma já relaxou mesmo, né? Então, muita gente já está mais relaxada nas suas relações sociais. Mas o que eu acho que está acontecendo é que assim, é um fato tão inusitado, tão inesperado. Eu ouso dizer que nenhuma companhia que fez nenhuma análise de cenários, geralmente planejamento estratégico hoje em dia se faz mais cenário do que planejamento estratégico, né? Porque o mundo é muito volátil, muito rápido. Então, o exercício de planejamento estratégico é muito mais um exercício de cenários possíveis. E se o mundo estiver assim, e se o mundo estiver assado, e se o mundo estiver cozido, o que eu faço com a minha companhia, o que eu faço com os meus negócios, com o meu segmento, com o meu país, né? Então, eu ouso dizer que nenhuma companhia tinha no cenário uma pandemia global dessa dimensão e que pudesse afetar de maneira tão importante. Então, a necessidade está impondo soluções rápidas e as pessoas estão questionando pouco as soluções rápidas, né? Então, as reuniões por Zoom, as reuniões digitais, virtuais, se isso fosse proposto há 6 meses atrás numa companhia, ia ter 50% ia dizer não quero, 30% ia dizer não vai funcionar, e de repente, de um dia para o outro, pela necessidade, tudo passou a funcionar. Então, eu acho que a Covid impõe para a gente, assim, na dificuldade a gente se reinventa, não tem muito o que dizer. Essa crise que está desorganizando muito a economia, porque tem setores que estão sendo prejudicados e tem setores que estão sendo favorecidos, né? Basta ver agora, recentemente, a Amazon sozinha vale mais do que toda a Bolsa de Valores do Brasil. Uma única companhia vale mais do que toda a Bolsa brasileira, do que todas as companhias abertas na Bolsa do Brasil. A valorização que a Amazon teve nos últimos 3 meses é um negócio absurdo, né? Em termos de valor de empresa. Então, tem empresas que se beneficiaram muito. Aqui no Brasil, talvez uma empresa ícone que se beneficiou muito foi o Magazine Luiza, que se preparou, era um varejista que fez sua transformação digital há já mais tempo. Hoje é uma empresa de tecnologia, até eles se definem dessa forma. Então, algumas empresas que já tinham se preparado para atuar no mundo digital, na realidade, elas colheram um fruto muito rápido, porque a adoção das ferramentas e a adoção por parte dos consumidores e da sociedade, a palavra consumidor eu não gosto muito, mas das pessoas e da sociedade, a adoção foi muito rápida, acelerou muito, né? Então, estava falando com o pessoal do PayPal semana passada, o número de transações digitais de meios de pagamento exponencialmente cresceu. Então, realmente, o e-commerce está tendo
E do outro lado, tem companhias que ainda estão fechadas, né? Tem empresa ainda fechada que não consegue operar. Fica imaginando uma empresa de transporte de funcionários. Tenha ônibus para transportar os funcionários, os famosos fretados. Essas companhias estão paradas. Então, você tem, de um lado, companhias ganhando muito, do outro lado, companhias perdendo muito. Então, está dando uma desorganizada na economia. Eu É, acho que a preparação do Covid, assim, é realmente assim, a necessidade vai criar novas coisas. Vai ter gente que vai quebrar, não vai resistir, bastante gente que vai quebrar. E um pouco preocupado com o Brasil, né, também, porque nós, acho que talvez o governo até esteja fazendo o que tem que fazer, mas nós estamos jogando a conta para os próximos 10 anos, né? Nós estamos gastando hoje o que a gente, para os próximos 10 anos, a gente vai pagar essa conta com déficit público, com dinheiro que está sendo colocado na economia, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Não tem justificativa como é que no meio da pandemia as bolsas de valores já voltaram, as companhias já valem o que valiam antes, né? Então, é porque tem muita liquidez no mercado no mundo inteiro. sim. Não, e quando a gente fala também dessa questão do... Você falou duas coisas aí dos pagamentos, né? Agora o Banco Central vai lançar, está lançando, acho que é no final do ano, né? O Pix, que muitas das transações vão acontecer sem passar pelos bancos, né? E aí você vê também a Cielo, que fez a parceria com o Facebook e lançou, e outras pessoas vão entrar, né, para fazer todas as compras via Facebook. Então, Facebook não, desculpa, o WhatsApp. Que é do Facebook, né? É. E então, assim, quando a gente fala do consumidor, de uma forma, eu sei que você não gosta dessa palavra, mas então ele busca muita conveniência, praticidade, né? E ele hoje quer muito até personalização, muitas vezes, no que ele quer no atendimento. Então, essa comodidade toda de serviço que tem que se adaptar ao que as pessoas querem, a maneira com que elas querem. Como que você acredita que o empreendedor ou o empresário, e aí falando até do empresário não só das grandes empresas, né, mas só do empresário médio, empresas brasileiras, como que ele pode compreender esse público e identificar necessidades, expectativas e ao mesmo tempo adaptar o negócio dele a isso? Esse é uma coisa fundamental, né? O empreendedor, o empresário, seja ele grande, pequeno, né? Ele é empresário, ele está lá empreendendo, ele precisa entender a necessidade do seu cliente, né? Das pessoas da qual o negócio dele serve. E a melhor maneira de fazer isso é ir lá e viver junto com o seu cliente, conhecer as dores do seu cliente, entender o que ele quer, entender as necessidades, viver a realidade real, né? As grandes companhias, eu costumo dizer que a gente vive a realidade reportada. As grandes companhias olham seus reportes e acreditam que aquilo é a realidade, né? Mas a realidade real precisa ser vivida por empresários para entender o cliente, ir lá fazer entregas. A gente estava falando agora de e-commerce, né? Eu tive várias experiências de e-commerce nesse período, mas tem algumas experiências muito negativas de e-commerce que eu tive. Estava refletindo isso outro dia. Algumas companhias não preparadas, demorando 80 dias para entregar um produto. Eu tenho um produto que eu comprei dia 2 de abril, até hoje não foi entregue. Então, assim, e a companhia continua anunciando. Você entra no site, ela está lá anunciando. Então, ontem mesmo eu comprei um eletrodoméstico e eu me certifiquei que era 110. E aí hoje a pessoa me manda, olha, só tenho 220. Eu falei, não, mas eu comprei 110 ontem no site, tinha disponível. Ah, desculpa, foi um erro. Então, assim, as pessoas precisam, os empresários precisam sentir a necessidade dos seus clientes e agir adequadamente. Acho que também nesse momento de dificuldade, tá meio vale tudo, sabe? Então, a empresa não está conseguindo vender, então eu coloco que eu tenho 110, entrego 220, depois eu tento fazer com que o cliente fica. Ainda tem muita gente desconectada da dor e da realidade do seu cliente. Nada melhor do que viver a realidade real, entender
Claro, existem ferramentas, existem pesquisas, existem tendências que são importantes, né? Você está atualizado, conhecer as tendências para onde o mundo vai, mas é que a velocidade da transformação é tão grande, é tão dramática, né? Você imagina o WhatsApp virar um meio de pagamento, ele instantaneamente ele vai competir com os grandes bancos nas contas correntes e fazer a transação sem mesmo passar pelo Banco Central. É, é muito, assim, não tem nem regulamentação para isso. Como é que se regulamenta o mercado financeiro para que não haja dinheiro de tráfico, dinheiro de prostituição, dinheiro do que sujo, que não circule por essas... Então, assim, tem uma série de... É que, assim, a velocidade da transformação é muito grande e nós vivemos uma sociedade ainda 1.0, onde tudo tem que ser discutido. Então, e a tecnologia está atropelando. A tecnologia está atropelando tudo, está mudando a nossa realidade. E eu acho que assim nós temos que acompanhar, não tem jeito. O empresário, o empreendedor, o executivo, ele tem que acompanhar, ele tem que... Infelizmente vai ter que acordar mais cedo e dormir mais tarde, não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. Eu entendo, eu estou vivendo isso também. Acho que muita gente que está aqui deve estar vivendo isso, né? Pois é. Então, agora, indo nessa linha de se modernizar, né? A gente vê muito o universo corporativo, a gente falando muito sobre transformação digital, né? E aí, na pandemia, isso só acelerou as empresas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma legislação que fez algumas flexibilizações na questão das relações de trabalho agora, para o home office, questão da videoconferência que a gente trabalha, mas muitas pessoas não vão querer voltar, não querem mais ficar no escritório, e tem a opção, então cada vez mais nós temos uma legislação que ainda não está totalmente adequada para esse momento que a gente está vivendo. Então, e tem o que a gente falou, né, da qualidade também da vida das pessoas dentro de casa. Eu já fiz alguns treinamentos para pessoas, para empresas, e quando a pessoa foi falar, ela já não conseguia falar de tanto barulho que tinha na casa dela. Então, tem estruturas mais favoráveis, né, para isso, né? Mas como que você acha que o líder deve agir para assegurar que todos as pessoas, os funcionários, os colaboradores estão no caminho certo e alinhados com a expectativa e com a estratégia, o cenário da economia e também da companhia nesse momento, atrelado a isso, né? Para a gente também pensar de garantir produtividade, e já que a gente tem uma tendência muito grande de ficar em home office mesmo. Eu acho que esse é um grande desafio para os líderes da organização em todos os níveis. Assim, fiz uma reunião hoje, uma pessoa soltou uma piadinha e ninguém falou nada, porque estava todo mundo no mute. A pessoa já não sabe se a piada foi boa, foi ruim, se foi adequada, inadequada. Então, a gente vai ter que aprender isso, porque a gente não sabe disso, né? Mas eu acho que essas reuniões grandes que os líderes fazem com as suas equipes, essas são mais fáceis de fazer. O que eu acho que o líder precisa fazer, a grande recomendação assim, é se aproximar de pessoa a pessoa da sua equipe, uma a uma, entender a realidade dessa pessoa, entender a realidade familiar, entender se o home office funciona ou não, se existe estrutura, se não existe estrutura, quais as dificuldades que essa pessoa está passando. As pessoas estão muito mais estressadas, né? Muito mais vulneráveis, muito mais enfraquecidas com essa situação toda. E eu acho que o líder tem que ser muito transparente, né? Eu vi alguns bons exemplos de gente que teve que mandar bastante gente embora, colocando com toda a transparência, né? Acho que eu li um texto do Airbnb, do CEO do Airbnb, que teve que mandar um monte de gente embora, e ele simplesmente falou toda a verdade, de maneira aberta, de maneira transparente, a tristeza dele de fazer aquilo. Não é para isso que ele queria construir a empresa está sendo construída para outra coisa, mas que não restava a ele outra alternativa que não fosse fazer isso. Então, eu acho que quando o líder se coloca de maneira aberta e verdadeira,
a sua equipe, os seus liderados, o liderado, ele entende perfeitamente, né? Então, o líder que não fala, aquele líder que não abre o jogo, né, que acha que a estratégia é feita para pôr na gaveta, esse líder, acho que nos dias de hoje, ele está ultrapassado, já estava ultrapassado, mas nesse momento de pandemia, então, muito mais, sabe? Tem que conversar, tem que se aproximar com cada pessoa, dedicar tempo para cada pessoa. É muito mais difícil, né? É mais fácil, você chama todo mundo, conversa com todo mundo e as coisas começam a andar, né? No mundo virtual, isso é um pouco mais difícil. Então, eu acho que os líderes têm que ser muito humanos, tem que ter muita empatia com o que o liderado está vivendo, e cada um está reagindo de uma maneira à pandemia. Tem gente que fala, eu não pego isso aí, eu tenho o corpo fechado e sai para máscara. Tem gente que não vai para o escritório e fica de máscara e põe luva. Então, assim, você tem que entender cada um, né? E saber lidar com cada pessoa, como essa pessoa está reagindo a esse momento. Sim. E aí, dentro dessa linha que nós estamos falando da liderança, né, hoje a gente vê muito essa questão polarizada, tanto na política, que acaba dispersando um pouco, as pessoas não sabem se põe máscara, se não põe máscara, se segue o governador, se segue o político lá de Brasília, enfim. Então, a gente acaba tendo uma crise mais institucional também, não só da doença, mas também dessa questão da polaridade das lideranças também do país. E aí tem algumas energias que a gente tem que colocar na solução de problemas para a comunidade de uma forma geral, para a sociedade que está passando por tudo isso, tanto na saúde quanto na economia, e os efeitos também desta economia que foi afetada pelo coronavírus. Então, a gente está carente desses líderes emocionalmente, inclusive, competentes para lidar com esses desafios. Como que a gente pode, na tua opinião, lidar com líderes para que eles sejam menos egocêntricos, mais dedicados à coletividade? Acho que esse é um tema desde sempre, né? Mas eu acho que nós estamos, acho que você colocou muito bem, a falta de liderança que a gente tem hoje no país, né? Porque trata de qualquer jeito, deixa de qualquer jeito. Enquanto em outros países se cria um comitê, se estabelece uma liderança, não importa o que um acha, o que o outro acha, assim, pessoalmente, mas o que o país precisa, né? O que as pessoas precisam. Então, não, vamos, o presidente da República dando receita médica. Então, é um pouco como nós estamos vivendo uma falta de liderança e o problema, o Brasil, além do problema sanitário, além do problema econômico, a gente também tem um problema político muito grande, né? Eu torço e rezo para que dê certo, para que eles sejam cada vez mais bem intencionados e façam a coisa certa, mas nós não temos lideranças preparadas, infelizmente. Talvez seja até uma meia-culpa da minha geração, que não se colocou muito na política e cada um correu para o seu lado para cuidar da sua vida, mas eu acho que aí nós temos que dar uma parte da gente para o nosso país. Eu acho que isso está faltando. E eu acho que, sabe, é o líder servidor, né? É o líder servidor que a gente conhece há muito tempo, que a gente já sabe o que precisa, né? É um líder que realmente está a serviço da causa, está a serviço de uma missão. Eu brincava agora recentemente na Avon, a gente tinha que fazer um turnaround da empresa para vender. Esse foi o mandato que eu recebi. Se eu chegasse para as pessoas e falar assim, gente, nós precisamos fazer um turnaround da empresa para vender, ninguém ia andar do meu lado. 0 pessoas iam andar do meu lado. Então, como que a gente traduz isso dizendo assim, olha, a Avon é uma empresa importante que desde 1886 transforma a vida das mulheres, nós precisamos resgatar a essência, a alma dessa companhia para fazer o que ela precisa. Aí nós entramos de cabeça na causa da violência contra a mulher, que só cresce, criamos a coalizão empresarial da violência contra a mulher, discutimos dentro da companhia qual era a nossa missão, fizemos um comercial, botamos no ar o comercial. Então você mobiliza as pessoas pelo coração, pelo que tem lá para elas, né?
Sim. E para a diretoria eu falava assim, quem quer ser um dos grandes líderes que fez a transformação da Avon e sai daqui com o sucesso de ter feito uma transformação? Quem quer escrever isso no seu currículo? Tem uma outra alternativa, a gente ficar aqui e a gente ser um fracassado e a gente vai ser o diretor que fracassou. Tem duas chances, ou a gente é o diretor que fracassou ou a gente é o diretor que conseguiu. Quem que está afim de se engajar e conseguir transformar pelo que essa empresa precisa, por 1 milhão de revendedoras, por tudo isso? Então, assim, para o acionista fundo de investimento, o objetivo dele era fazer o turnaround para vender. O jeito que você traduz isso para a sua organização, para que você possa engajar as pessoas, para que as pessoas venham junto com você, é muito diferente de deixa rolar, que nem está fazendo no governo, deixa rolar, um põe máscara, outro não põe máscara, um fala uma coisa, outro faz outra coisa. Então, tem que realmente criar como é que vamos dizer, um call to action, onde cada um ganhe. Todo mundo tem que ganhar, todo mundo. A companhia tem que ganhar, o líder tem que ganhar, o cliente tem que ganhar, o fornecedor tem que ganhar. Então, fazia reunião com fornecedores e falava, eu preciso de inovação. Por favor, me tragam inovação. Ah, tá aqui meu WhatsApp, tá aqui meu telefone, tá aqui meu e-mail, tá aqui meu Twitter, tá aqui, me manda, eu quero ser o primeiro a receber inovação. E o que vocês fizerem, a gente está aqui de braços abertos para receber, para tentar viabilizar essa inovação que vocês estão trazendo para o mercado. Então, realmente, assim, acho que o lado do engajamento, de trazer as pessoas, acho que é a coisa número um que o líder precisa fazer hoje, né? É. É E o, aí, eu queria fazer mais uma pergunta, mas antes eu queria só pedir para as pessoas que, se quiserem preparar perguntas para o José Vicente, para que a gente possa abrir o microfone aí de vocês e vocês falarem diretamente com ele sobre alguns comentários, insights ou perguntas que vocês gostariam de fazer diretamente para ele. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, enquanto isso vocês elaboram as perguntas para ele, tá bem? Então, indo na linha que a gente estava falando das mulheres e tudo isso, né, que você comentou da empresa, que realmente eu acredito toda a transformação, quando a gente lê um pouquinho, vê que naquela época as mulheres não eram aceitas nem para trabalhar, as mulheres realmente eram donas de casa, né, na sua essência. Então, as mulheres que não tinham condição de ter um marido que a sustentasse ou que tivesse uma vida diferente, tinham dificuldade mesmo de arrumar emprego. Então, imagino a transformação que a Avon fez de fato na vida de milhares de mulheres, né? E aí esse canal de venda. Então, qual que é a importância da equidade de gênero nesse mundo corporativo do século XXI ainda, que a gente não tem essa equidade na maioria das empresas ainda, e como combater esses, porque a gente conhece os vieses inconscientes, né? E a gente que trabalha muito com neurociência, e você que fez já trabalho com a gente, conhece que tem grupos específicos e de percepções, inclusive tem um seriado muito interessante na própria Netflix que vai mostrando pesquisas e como as pessoas reagem, né? Se você pergunta uma pessoa super bem vestida e pergunta qual é o cargo dela, tem uma outra pessoa, eu esqueci o nome desse programa na Netflix, que é muito interessante de pesquisas. Então, como é que você vê essa coisa de combater mesmo as ideias pré-concebidas que vêm dos vieses inconscientes ou às vezes até conscientes mesmo? eu acho que é bom. Nosso modelo mental, né? A gente foi ensinado a ter preconceito, né? A gente foi ensinado. O preconceito não nasce, basta ver as crianças pequenas, a gente sabe que ele não nasce. A gente é ensinado a ter preconceito. O homem, sei lá quanto tempo, manipulou isso a favor dele e colocou as mulheres num lugar de manipulação. Bom, isso aconteceu e a gente vive essa realidade. Quando você diz que as mulheres ainda não têm renda, eu que vivi muito perto dessa situação de violência doméstica, violência contra a mulher e contra a menina, até hoje as mulheres elas não falam porque elas são dependentes economicamente do marido, basicamente. Então, de todas as classes sociais, hein? De todas as classes sociais. Então, quando ela tem independência financeira, a vida dela se transforma, porque ela realmente passa
passa a agir de maneira autônoma, não é bem autônoma a palavra, mas ela consegue se expressar, ela consegue se libertar para uma vida individual, né, vamos dizer assim. E assim, eu vou voltar para uma das perguntas que você me fez, né? Como é que se conecta com a realidade? Como é que o empresário se conecta com a realidade? A empresa serve a uma sociedade. Quanto maior for a similaridade da empresa dentro com a sociedade fora, mais valor essa empresa vai ter, porque ela vai entender melhor a sociedade, né? Então, na Avon, a gente fez lá um projeto Nordeste. E aí queriam colocar uma gaúcha, que era excelente profissional, para tocar o projeto Nordeste. Não adianta, né? Tem que ser alguém que nasceu lá, que viveu lá, que conhece a realidade real do Nordeste para poder ter esse sentimento. Porque senão qualquer outra pessoa ia com os seus preconceitos formados a respeito do que é a região, as pessoas, a economia, o que quer que seja. Então, seja na equidade de gênero, seja na equidade de raça, seja na equidade de opção sexual, eu acho que as empresas precisam se abrir muito rapidamente, porque isso não é por bom mocismo, não, ao contrário. Tem muita gente que acha que isso é bom mocismo, porque ainda tem a cabeça bem ultrapassada. É o contrário, quanto mais você tiver a sociedade refletida dentro da sua organização, melhor serão as suas decisões para servir a essa sociedade. Muito Então, bom. então a gente tem no Brasil mais de 50% de negros. O Brasil tem mais de 50% de negros. Na Avon, a gente conseguiu ter um diretor membro do Comitê Executivo Negro e uma gerente negra no time de liderança. Então, a gente estava tentando lançar um programa de trainee só para negros. Aí até me chamaram de preconceituoso, porque só para negros. É porque a gente precisa. A gente precisa formar gestores negros. Porque o Brasil é muito cruel. O Brasil foi muito cruel. A escravidão no Brasil foi cruel demais. Então, os negros ficaram muito afastados, ficaram muito isolados, muito colocados à margem da sociedade. Então, para recuperar esse tempo perdido dentro da empresa, porque se eu tivesse mais negros, mais mulheres, mais gays e assim por diante, a gente ia servir melhor o nosso cliente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. As decisões seriam melhores, seriam mais diversas, né? A diversidade reflete o pensamento da sociedade. Então, assim, isso é muito confundido com bom mocismo, isso é muito confundido com fazer a coisa certa, com politicamente correto, mas não tem nada disso, é por resultado financeiro mesmo, por performance da companhia. E as empresas precisam realmente incluir mulheres, incluir negros. Lá na Avon a gente tinha 4 comitês, né? Comitê de raça, comitê de diversidade, comitê de mulher e comitê de PCD. E cada comitê a gente trabalhava só com pessoas que eram voluntárias, né? Então a gente não nomeou ninguém do RH, o RH coordenava, mas as pessoas eram voluntárias para defender esses públicos. Então, enfim, e aí começa a surgir, começa dentro da empresa a ter uma discussão, porque esse tema precisa ser falado. O que não pode não ser falado. Ótimo. A gente tem aqui já algumas perguntas. Emerson, você quer fazer a tua pergunta? Depois, logo em seguida, o Sérgio e a Edilene. Tá bom. Bom, indo direto ao ponto, você falou aí, né, da questão do alinhamento do interesse do acionista, né, do fundo, e ter que traduzir isso, ou converter essa linguagem para o executivo, né, para trazer o engajamento. Você não pode dizer, eu estou preparando para vender, mas eu estou preparando para ser melhor, né, e naturalmente isso vai acabar acontecendo. Isso me lembra muito a questão da definição da política, né, a essência, que é convergir interesses divergentes em objetivos comuns, né? Como é que você... A arte da política, no fundo, é isso, né? Traduzir interesses divergentes em objetivos comuns, que é o que, eventualmente, nós não estamos vendo na política atual no Brasil, né? CEOs teriam como ensinar políticos? Você acha que é por aí, não? Nossa, Emerson, eu nunca pensei nisso, viu? Mas
eu não sei se CEOs têm que ensinar política, mas eu acho que hoje é uma obrigação dos CEOs pensarem na sociedade. Então, para mim, tem duas grandes, e eu sempre falo essa frase, é performance da empresa e progresso da sociedade. As duas coisas têm que acontecer juntas, até porque o modelo capitalista que a gente vive, que é um modelo que traz muita inovação, muito bem-estar, ele tem produzido como é que vamos dizer assim, uma injustiça social muito grande. Tem muita gente que tem sido colocada à margem. E a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, essa história que aconteceu agora com o George Floyd, etc. O que está acontecendo com os Estados Unidos e com a Europa é que as gerações futuras, ou que estão chegando, estão vivendo pior do que seus pais. E isso é a primeira vez que acontece no mundo, porque as gerações que vinham vindo, elas viviam sempre melhor que os pais. Então, o progresso era uma coisa líquida e certa, e a sociedade aceitava isso. A gente precisa reformar o nosso modelo, porque a gente está gerando um distanciamento social e um desequilíbrio social muito grande com o modelo que a gente vive. Então, eu não sei se o CEO tem que ensinar os políticos, mas o CEO tem um papel político a cumprir. Então, eu lá na Avon, quando criei a coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, eu fui no ministro da Justiça, eu fui na ministra da Mulher, eu fui no governador, eu fui na secretária de Estado, eu fui pela causa que a minha empresa defende para o progresso da sociedade. Isso, no fundo, ia trazer performance para a companhia, porque se eu tenho as mulheres mais protegidas, eu não perco o cliente, né? Porque as minhas clientes estão sendo agredidas, estão sendo mortas, estão sendo, né? As mulheres, que 95% do público que faz a Avon acontecer são mulheres, e se elas estão sendo mortas, eu vou acabar, eu não vou ter ninguém, né? Então, assim, até utilitariamente pensando, eu, como CEO, preciso me mobilizar politicamente a favor dos temas da companhia para o progresso da sociedade, que irão trazer benefícios econômicos para a minha companhia também, né? Mas eu acho que, acho que a gente ainda não está preparado. Eu acho que a pandemia trouxe alguns bons exemplos de CEOs abrindo mão do seu salário, reduzindo o salário por 50%, diretores reduzindo por 50%, mas nós precisamos ter uma conversa mais robusta de qual é a diferença salarial entre quem ganha mais e quem ganha menos. Esse distanciamento, esse desequilíbrio está sendo muito cruel. Acho que a gente precisa reformar, o sistema precisa ser reformado para que a gente possa avançar e ter todos os benefícios que o capitalismo traz, a inovação, as coisas novas, a tecnologia, as soluções, o bem-estar, né, individual de cada um de nós. A gente vive muito melhor que 20, 30 anos atrás. Se a gente pegar os dados estatísticos do Brasil, a saúde é muito melhor, a expectativa de vida é muito melhor. A gente está muito melhor do que no passado, mas a gente ainda está criando muita distanciamento social e muita disparidade. Então, não sei se a CEO tem que ensinar político, mas CEO é um papel político hoje em dia na sociedade. Muito bem. Sérgio. Obrigado, Adriana. E, Zé Vicente, é uma alegria estar aqui com você e com o colega. Obrigado por essa oportunidade. A killer question que eu vou te fazer é uma provocação e eu gostaria muito de ouvir teus insights. Como é que você diria as 3 principais prioridades que todos nós, como líderes de organizações, deveríamos atacar para, num primeiro momento, quando houver o retorno para os escritórios, as pessoas se sintam confortáveis, energizadas, com a faca entre os dentes, para levarmos as nossas empresas de volta para um outro patamar. Então, quais são essas 3 prioridades, 2 ou 3, que você julga que seriam as mais importantes? Obrigado, Sérgio. O prazer é todo meu de estar com você, te encontrar aqui. Nossa, essa pergunta é bem difícil, sabe?
Eu sempre acredito que o engajamento é o começo de tudo, né? Então, é criar uma história comum, ter uma missão comum que seja relevante para as pessoas, que façam elas acordar com vontade de ir trabalhar. E essa missão, às vezes, pode ser simplesmente a empresa viver. Nossa empresa está quebrando, vamos fazer ela viver. Às vezes, isso já é suficiente, né? Porque nós é, vamos ficar de pé, né? A Delta Airlines tinha essa campanha, eu me lembro de voar uma vez de Delta Airlines e ter lá o broche na aeromoça, We will stand. O orgulho, nós vamos conseguir, nós vamos sobreviver. Às vezes a sobrevivência pode bastar para isso, mas aí vai depender muito do momento de cada companhia, o que a companhia sentiu nesse momento, o que é o próximo passo da empresa. Para mim, o mais importante é botar todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção. Fazendo um esforço muito grande para isso, você já vai ter 20% das pessoas remando contra. Você sempre vai ter. Não vai ter jeito. A pessoa está lá porque quer que pingue o seu salário no final do mês, não está nem aí, 5 horas da tarde cai o lápis, vai embora. Você sempre vai ter gente desengajada. Mas quanto mais gente engajada, quanto mais verdade você colocar, quanto mais a sua história, a história que você contar, o enredo que você quiser contar, for um enredo que todo mundo sinta-se incluído e sinta-se motivado, né? Eu acho que esse é o killer, né? Eu acho que CEO devia chamar Chief Engagement Officer. Eu acho que essa é a grande função do CEO, sabe? Chief Entertainment Officer. Então, assim, eu copiando isso, não fui eu que inventei isso, né? Mas é isso mesmo, na realidade, o CEO tem que fazer isso, porque tecnicamente as pessoas que estão no time têm que ser melhor que ele, né? Para fazer cada coisa técnica, né? Para fazer. Mas, assim, para mobilizar, para engajar, eu acho que essa é a função principal do líder, do grande líder da organização. Então, Sérgio, voltaria para a história do engajamento. Essa seria, para mim, acho que é a coisa número 1. E criar uma história verdadeira. E se você conseguir linkar o progresso da sociedade com a performance da sua empresa, você vai ganhar mais o coração das pessoas. E progresso da sociedade não é fazer doação. Fazer doação também fazer doação é caridade, né? Não mas o seu modelo de negócio, o seu business trazer progresso para a sociedade. Na hora que a Adriana forma melhor os executivos das empresas, ela está trazendo progresso para a sociedade. Porque tem pessoas melhores, mais esclarecidas, tomando decisões a favor das empresas. Então, realmente criar esse enredo e mobilizar e trazer toda a companhia dentro desse enredo. Acho que essa talvez seja a coisa mais importante. E vai depender do momento de cada empresa, né? O que cada empresa está passando. Muito bom. Que show! Eu concordo, sim. E o que o Zé Vicente nos fala tem muita consistência, né? O que ele acabou de falar é muito consistente com o que ele nos apresentou anteriormente, e as pesquisas mostram que realmente as pessoas que se sentem engajadas com as organizações, o engajamento começa justamente com a confiança na alta liderança, que começa com o primeiro homem, com o CEO. É o Trusting Leadership, né? Isso tem a ver com essa transparência, com compartilhar estratégia, compartilhar informação de uma maneira genuína e verdadeira. Então, Bárbara, eu concordo com o que você falou, e que bom que a Adriana existe na nossa vida, né, Adriana? Prazer, gente. Edilene. Boa noite. Parabéns pela iniciativa. Bom, José Vicente, a gente já escutou muito, né, o que são as competências de um líder. Nesse momento, especialmente, a gente vive um cenário sem precedentes, né? Mesmo aí todos os especialistas que tinham planejado um monte de competências que os líderes precisariam para esse período, 2020 a 2022, ainda assim ninguém imaginou o que ia acontecer.
na sua visão, para engajar, e especialmente nesse momento, quais seriam as prioridades de um líder? Quais são as primeiras absolutas competências que iriam ajudá-lo aí nesse processo de engajamento à distância e ainda assim num cenário total de incerteza? Qual que é a sua visão sobre isso? Nossa, Edilene, você me coloca numa saia justa aqui grande. Boa noite. Porque eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre as competências de um líder. Assim, não sei se eu consigo teorizar, se eu consigo conceituar quais são as principais competências de um líder, né? Bom, vou arriscar, tá bom? Se eu estiver falando bobagem, depois a Adriana me corrige, vocês aí me corrigem, que vocês são meus professores nesse tema. Eu acho que o líder precisa, antes de tudo, escutar, né? Escutar, sentir, saber onde ele está, saber qual que é o momento, o que a situação pede. Eu acho que tem um tema assim de saber em qual contexto eu estou vivendo, né? Qual é o contexto? Então, para saber o contexto, se colocar dentro do contexto, o líder tem que sair de si e ir para o real, assim, entender bem esse contexto, entender bem tudo o que está acontecendo. Então, talvez escutar seria a primeira competência de um líder, que nem sempre a gente acha, né? Nem sempre todos os líderes escutam muito. Eu acho que depois o líder precisa ser um grande articulador, né? Ele precisa conseguir articular as capacidades que a empresa tem com as dificuldades que a empresa tem e colocar essas capacidades a serviço da tarefa, a serviço do que precisa ser feito. Então, um líder articulador nesse sentido político, de realmente conseguir costurar, conseguir fazer com que todo mundo enxergue o benefício de todos e não o benefício de um só. Que mais, né? Ele tem que engajar, né? Isso eu acho que eu já falei bastante, assim, ele tem que se colocar à disposição e realmente servir a missão da sua organização. O líder da organização, o primeiro homem ou a primeira mulher de uma organização, precisa se entregar para a empresa. E aí tem um monte de dilemas, porque todo mundo fala qualidade de vida, tal. O líder precisa gostar do que faz, ele precisa realmente, aquilo tem que ser a principal prioridade da vida dessa pessoa, ou uma das principais, talvez balanceado, né? Cada um tem seus valores, cada um... então tem gente que valoriza... bom, enfim, cada um atribui valor àquilo que importa a si, né? Mas o líder de uma organização, ele precisa colocar a organização acima de tudo. Talvez essa seja uma fala meio difícil de compreender, porque tem família, porque tem os amigos, tudo, mas realmente a organização tem que ser a coisa mais importante. E quantos líderes a gente vê que realmente eles se entregam mesmo, né? É o dia inteiro, é todo dia. O líder tem que estar disponível, o líder tem que ser disponível, o líder tem que ser acessível, ele não pode se encastelar, né? Ele precisa sair da sua sala e ficar lá junto com todo mundo, ele tem que sentir a verdade, ele tem que estar lá. Então, sei lá, escutar, conseguir articular e conseguir mobilizar. E talvez o líder tenha que ter a capacidade de criar essa história, né? De criar essa história e traduzir com linguagem diferente para cada um dos públicos. Então, a linguagem que eu falo com os diretores não é a mesma linguagem que eu vou falar com os operários. A linguagem dos operários é a máquina está produzindo mais, a produtividade aumentou, a gente está produzindo mais, vai ter mais emprego, vai ter... O operário fica feliz em ver produzir, né? Se você para uma linha numa indústria, se você para uma linha de fabricação,
já começa aquela fofocaiada no chão de fábrica. Ih, a empresa não está bem, parou essa linha, etc. Então, o líder tem que saber traduzir para os diversos públicos essa história que ele quer construir na companhia dele, na empresa dele, no empreendimento dele, para fazer acontecer. Perfeito. A cabeça, Edilene, são essas, talvez, 4 coisas aí. Legal. Rosana, tua pergunta. Você está no mudo. Aí eu vou falar qual delas, né? Então escolhe uma. Não, eu acho que... parabéns, Marino. É um prazer te ouvir. O que a Avon está fazendo para trazer mais equilíbrio, mais inteligência emocional para a organização como um todo, para que vocês alcancem melhores resultados e mais rápidos para sair dessa crise? Porque aí todo mundo tem que se reinventar. O que vocês estão fazendo? Olha, Rosana, eu deixei a companhia em março agora, né? Depois da minha tarefa foi cumprida, né? Então, eu deixei a companhia em março. Eu estou acompanhando de fora, né? O que a Avon está fazendo. Eu acho que a primeira coisa de todas que a Avon fez quando surgiu a pandemia, e eu acho que a coisa certa é cuidar das pessoas. Primeiro, cuida das pessoas. Mesmo que o negócio sofra um pouco, vai sofrer, cuida das pessoas, porque no fim quem faz a empresa são as pessoas, né? Então é fácil de falar, até meio banal isso que eu estou falando, mas cuida das pessoas. Então coloca todo mundo em casa, entende o que está acontecendo com cada um, disponibiliza as cadeiras do escritório, quem quiser passar lá e pega para levar para sua casa se não tiver uma cadeira boa. E até manda mimozinho, sabe? Eu tenho acompanhado, a Avon tem mandado cartinhas, né? A gente tinha criado lá, na própria intranet, o movimento do elogio, né? Se alguém fez alguma coisa que você gostou, elogie, escreva, mande. Então, assim, cuida das pessoas, porque na hora que a companhia como um todo mostra que ela cuida das pessoas, todo mundo passa a cuidar das pessoas. As pessoas percebem que aquilo é importante para a empresa. Então, acho que a primeira coisa que a Avon fez foi correta, cuida das pessoas, e depois tentar acelerar os negócios, né? E aí tentar acelerar toda a história do digital que tinha começado lá atrás, tentar dar gás, acelerar. E mesmo que tiver que mandar a gente embora, manda a gente embora, mas explica o porquê, realoca recursos de um lugar para outro, né? Administrar e alocar recursos. Então, talvez o digital, nesse momento, precise, o que estava gastando 10, tem que gastar 100 agora, tem que investir mais, tem que investir em sistema, tem que investir mais nessa parte digital para manter o negócio de pé, para fortalecer. E cuida das revendedoras, né? No caso da Avon, a Avon é uma grande rede de relações, né? Então, tem 1,5 milhão de revendedoras, que claudicam um pouco, às vezes entram, saem, etc. Mas, assim, a Avon estendeu o prazo para essas revendedoras, deu prazo para pagar, tirou juros para quem estava atrasado. Então, assim, cuida das revendedoras, cuidado no sentido de care mesmo, de se importar com a outra pessoa, sentir a dor daquela pessoa, se importar com ela e colocar isso à frente do negócio. E aí é que a coisa é muito difícil, porque você às vezes tem dilemas, né? Como é que eu faço? Eu vou... Mas é uma revendedora que nunca atrasou um pagamento e agora ela está atrasando na Covid. Essa decisão é até fácil de fazer. Mas aquela revendedora que sempre atrasou, o que eu faço agora? Eu perdoo a dívida dela, não perdoo, converso com ela. Então, assim, eu acho que o primeiro foco é cuidar das pessoas e depois o segundo foco é rapidamente retomar os negócios, entender o que precisa ser mudado e que recursos precisam ser alocados aonde para que o negócio volte a ter
robustez, volte a ser sólido, volte a ter vitalidade, né? Que o negócio tenha vitalidade, que ele volte a acontecer, porque também se não acontecer negócio, aí não tem pessoa nenhuma, nem cliente, nem colaborador, nada. Mas o que a Avon fez foi isso, e eu acho que eles tomaram a decisão correta. Você vê a indústria, da beleza e dos cosméticos tendo uma recuperação mais rápida em comparação com outros segmentos e talvez como fonte de renda também para ainda mais pessoas. Como você vê essa situação? Eu acho que a indústria da beleza vai sofrer bastante, principalmente as categorias mais de beleza do que as categorias de higiene. As categorias de higiene sofrem pouco, então sabonetes, desodorantes, shampoos, condicionadores, esses vão sofrer menos. As categorias mais de beleza, como maquiagem, esmaltes, fragrâncias, essas vão sofrer um pouco mais, porque naturalmente as pessoas estão em casa, estão saindo menos, então elas se cuidam um pouquinho menos, né? Elas não precisam se cuidar tanto, né? Que nem o moletom está crescendo mais do que a roupa de sair na rua, né? Então, no segmento têxtil, as roupas confortáveis estão ganhando share, vamos dizer assim. E eu acho que então as categorias vão sofrer um pouco. Eu acho que elas voltam de maneira firme. Acredito que demore aí talvez 1 a 2 anos, né? Eu definiria assim, né? A crise ela tem 3 fases. A primeira fase é do reconhecimento de que estamos vivendo uma crise e tomar medidas emergenciais. Essa é a fase de semanas. Essa fase de semanas podem ser 10 semanas, 12, 18 semanas, né? Depois tem uma fase de adaptação para que você encontre seu caminho. Essa fase talvez seja uma fase de meses, 8 meses, 10 meses, 15 meses. E depois a fase da retomada e do crescimento, que eu acho que é a fase de anos. Então, isso talvez aconteça daqui a 2 anos, 3 anos. Então, não dá para precisar, cada segmento vai acontecer, mas eu enxergo assim, semanas, meses e anos. Essas são os 3 momentos que eu vejo acontecer. Então, acho que demora um pouco mais. No caso da Avon, da Natura e das empresas de venda direta, tem um elemento de oportunidade nessa crise, porque as pessoas vão precisar de renda e, portanto, vão querer vender cosméticos novamente. Quem já experimentou, porque a Avon, muita gente entra e sai, né, da empresa como revendedora. Não é que a pessoa entra e fica sempre. Então, tem um turnover razoável. Então, a pessoa que já teve uma experiência que tenha sido boa no passado, essa pessoa vai retornar com mais facilidade. E como a gente estava falando, né, a Covid e a necessidade impõem coisas diferentes, talvez mais gente vai estar disposta a também participar da venda direta, seja ela digital, seja ela presencial. Então, os jovens podem fazer, quem é mais educado digitalmente, pode criar uma revenda digital, pode se esforçar com seus amigos no digital, com as suas amigas. Então, eu acho que tem um lado de oportunidade, sim, para a venda direta. E, particularmente, no caso da Avon e da Natura, eles acabaram de fazer uma fusão, tem uma série de planos, né, e essa fusão tem uma série de sinergias de receita, né, de crescimento, não só de sinergia de custo. Então, é assim que eu enxergo, Rosana. Eu vou fazer um comentário da Rosângela, que ela colocou, eu acho que numa pergunta, né, Rosângela? Bom, ela fez um comentário que acho que a diversidade estimulada e respeitada na empresa tem sido o lado do resultado, mas ela também tem que estar baseada no princípio da justiça e ética. Acredito que sim. É isso, né? E aí tem uma pergunta aqui do Orlando. Orlando, e aí com isso a gente encerra. Obrigado, Adriana. Obrigado pela live, pelo convite.
José Vicente, obrigado pela compartilhar suas ideias. A minha pergunta se refere ao papel do RH. Assim como o CEO tem novos desafios em função dessa pandemia inédita, eu acredito que o RH também terá novos desafios e um papel renovado, particularmente no pós-pandemia. Eu penso que temos aqui um público razoável de participantes da área profissionais de RH, que provavelmente se interessariam por conhecer a sua opinião, a opinião de um CEO, sobre o papel que nos reserva o futuro em sua visão. Por favor, José Vicente. Boa noite, Orlando. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o RH ganha muita relevância, né, nesse momento. O RH, eu sempre tive o RH como braço direito, sempre. Porque como acredito no engajamento, como acredito na preparação das pessoas, como acredito que pessoa é mais importante que processo, pessoa é mais importante que política, no tripé políticas, processos e pessoas, né, você constrói o resultado desse tripé, né? Como eu sempre acreditei que pessoas é mais importante, o RH sempre teve um papel grande quando nas empresas em que eu servi. Eu acho que o RH agora ele ganha uma relevância muito grande, né? Imagina contratar e fazer uma integração de um novo colaborador no momento de pandemia. Assim, o RH tem que ser muito criativo, como é que eu vou contaminar essas pessoas com a essência, com a cultura da organização? Como é que eu vou transformar a cultura da organização para que ela seja cada vez mais aderente à sociedade que a gente vive? Então, assim, estou falando das coisas mais básicas, né, de contratação, mas desenvolvimento, engajamento, preparação, ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, como é que a gente sabe, né? Eu estava falando no começo, eu não sei se você já tinha entrado, mas a gente se jogou no home office todo mundo, mas tem gente que não tem como fazer home office. Quer dizer, até tem como fazer, mas é um ambiente muito hostil para fazer home office. Pensa num apartamento de 100 metros quadrados com 3 filhos, crianças, e você tem que fazer home office, está todo mundo em casa. Assim, você tem que pegar um quarto e se fechar lá, né? Mas esse quarto está adequado, tem uma cadeira, tem uma mesa, sabe? Então, assim, o RH tem que ser o braço direito da organização agora para cuidar das pessoas. Como a primeira coisa a fazer é cuidar das pessoas no momento de crise, eu acho que o RH tem um papel muito relevante. Acho que todos os processos do RH têm que serem pensados diante da realidade atual, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, pagamento, reconhecimento. Como é que a gente reconhece as pessoas, né, no mundo digital? Como é que você promove as pessoas, reconhece as pessoas, e reconhecer as pessoas sem poder pagar bônus, né? Porque muita companhia não tem como pagar bônus. O bônus foi embora para todo mundo, né? Então, assim, Covid acabou, zerou bônus. Como é que você faz para manter a turma engajada, motivada, principalmente executivos, né, que não terão bônus, eles sabem que não terão bônus, muitos tiveram seu salário reduzido por 50%. No começo é lindo, né, a decisão, reduzimos o salário da diretoria em 50%. No começo e na primeira semana é lindo, no terceiro mês começa a ficar difícil, né? Porque a pessoa tem suas contas, ela começa a perceber que a renda não está acontecendo, e começa a ter as suas dificuldades pessoais. Então, eu acho que o RH tem um papel fundamental. Acho que tem que pegar todos os processos de RH e repensar todos os processos de RH à luz da pandemia. Né? Então, acho que é um pouco. Acho que vocês têm muito trabalho pela frente. Bom, eu agradeço a todos, nós estamos aqui no nosso horário. José Vicente, muito obrigada pelos compartilhamentos, ensinamentos que você fez com a gente essa noite. Bom te ver.
E muito obrigada para todos que puderam participar e ficar com a gente durante essa 1 hora, essa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Obrigado pelas perguntas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.